E agora a Jovem Pan com imagem, portanto em áudio e vídeo, apresenta o nosso repórter Vitor Bel. Após a forte reação no Congresso Nacional, o Senado decide que vai dar a palavra final sobre o afastamento ou a permanência de Aécio Neves. A votação no plenário deve acontecer na terça-feira da semana que vem. Nesta quinta, os senadores aprovaram o requerimento de urgência para que a decisão do Supremo Tribunal Federal seja colocada na pauta. O placar foi de 43 votos a 8 a favor da realização da consulta. Houve ainda uma abstenção. Os parlamentares até cogitaram realizar a votação ontem, mas diante do quórum baixo, os líderes decidiram deixar a análise para a semana que vem. Apesar da pressa dos tucanos para devolver o mandato a Aécio, o próprio líder do PSDB no Senado, Paulo Bauer, foi quem defendeu o adiamento. O PSDB tem a intenção de ver essa matéria votada com urgência, como colocamos no requerimento, mas não necessariamente a urgência tem que fazer com que tenhamos a votação no dia de hoje. A Casa tem 80 senadores, eu penso que Vossa Excelência pode colocar o requerimento em votação, mas pessoalmente eu já queria aqui propor aos líderes que nós deixássemos a votação da matéria propriamente dita para a próxima terça-feira. Apesar do posicionamento do tucano Paulo Bauer, o senador Renan Calheiros insistiu para que a votação acontecesse ainda nesta quinta. Ele chegou a chamar os parlamentares para o plenário na tentativa de aumentar o quórum. Fazendo um apelo aos senadores que estão em outras dependências da casa que venham ao plenário, fazendo um apelo aos senadores que estão no plenário que registrem as suas presenças. Cada hora, cada minuto, cada dia são horas e minutos e dias de afirmação do processo democrático e da separação dos poderes. Apesar do apelo, Renan ficou isolado e outros senadores reforçaram o pedido para que a votação ficasse para a semana que vem. A mobilização contra a decisão do Supremo ganhou apoio até do PT. O partido também defende que o afastamento de Aécio deve ter o aval do Congresso Nacional. O senador Jorge Viana chama o tucano de algoz, mas diz que a Constituição precisa ser respeitada. Nós temos razões de sobra para deixar explícito que nós não estamos aqui fazendo nenhum tipo de defesa do senador Aécio Neves. Nós o temos como um algoz da democracia do nosso governo. Fica até difícil a gente dizer que nós estamos sendo leais à Constituição numa hora que tanta injustiça se comete nesse país. Mas nós temos uma responsabilidade adicional. Somos parlamentares, somos membros do Congresso Nacional. E eu tenho muito respeito pela opinião pública, mas eu também tenho respeito pelo juramento que eu fiz de lealdade à Constituição. Os senadores criticam a decisão do Supremo, dizendo que o recolhimento noturno determinado a Aécio equivale a uma prisão domiciliar e lembram que a Constituição só permite prisões de parlamentares após autorização da Câmara ou no caso do Senado. Eles questionam se os ministros do STF podem determinar o afastamento do mandato e temem que a decisão abra caminho para que outros políticos também sejam retirados do cargo. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, pediu que a decisão do Supremo seja cumprida e alertou para os riscos da tensão entre os poderes legislativo e judiciário. Cabe a esta casa, senhor presidente, elaborar as leis. Não cabe a esta casa julgar as leis. Essa atribuição cabe ao Supremo Tribunal Federal. Se nós levarmos a uma deliberação já no dia de hoje, mesmo no dia de amanhã, nós levaremos a um conflito institucional sem precedentes num dos momentos mais dramáticos da vida nacional. Nesta quinta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, lamentou a disputa entre Legislativo e Judiciário e disse que a crise institucional deflagrada pelo caso Aécio Neves é grave. O meu convencimento sobre a matéria eu estampei no dia 30 de junho último, quando eu apontei, sem incitar o Senado a uma rebeldia, que como ele pode rever uma prisão, pode rever também uma medida cauteladora, que seria de suspensão do exercício do mandato. Agora vamos ver que prevaleça a ordem jurídica. Estamos diante de uma crise institucional, mas será suplantada porque a nossa democracia veio para ficar. É grave? É grave, é grave. Aécio Neves é acusado de receber R$2 milhões em propina da JBS. O senador foi gravado pelo empresário Joesley Batista, acertando o pagamento. Segundo a Polícia Federal, quem recebeu o dinheiro em 4 malas com R$500 mil em cada uma foi o primo dele, Frederico Pacheco, que está em prisão domiciliar. Aécio chegou a ser afastado do cargo após a decisão do ministro Edson Fachin, mas voltou ao Senado no final de junho.
Ô, professor Vila, uma das falas que nós exibimos aí é do senador Jorge Viana. A gente concluiu o seguinte: como eles gostam de fazer um drama, né? Como gostam de fazer drama. Antes, o Renan Calheiros, tem mais de uma dúzia de inquéritos que andam caminham a passo de tartaruga, se arrastam, porque, olha, para atingir o Renan é difícil. Para abrir uma ação penal contra esse criminoso das Alagoas é terrível, tal. Agora, esse pessoal falando em democracia, Renan, Jorge Viana, né, em cujo a família domina o Acre, agora o irmão é o Tião, que é governador, então há um tempão lá ele também já foi governador, oprimem o Acre há décadas, né? E é esse pessoal, e é isso que eu insisto, a democracia está sendo cotidianamente desmoralizada por essas pessoas. Quem é Renan para falar em democracia, né? E tem fotos nos jornais ou imagens na televisão em que eles começam a conversar, Renan com o Eunício Oliveira, que é o presidente do Senado Federal, eles colocam a mão na boca para não aparecer, para não ter a leitura labial, né, do que eles estão falando. Então, quando você olha esses que se pronunciaram, são pessoas do mal, né? São as pessoas, são corruptos, parte deles são bandidos, outros são omissos, outros juntam tudo isso, ignorância, são ladrões, corruptos, tudo junto. Eles têm várias personalidades. É uma vergonha. Eu tenho vergonha do Senado brasileiro, tenho mesmo, sinceramente, né? Quando eu vejo o Renan Calheiros falando, Renan simboliza o que é de pior na política brasileira, né? Tá lá, ele não pagava nem o implante de cabelo. Lembra-se os 10 mil fios de cabelo que ele pegou o avião da FAB? É esse o tipo de pessoa. E eles continuam, e não vai mudar pelo jeito. Ele tá desesperado porque o mandato dele termina em 2018. O maior medo dele é perder o foro privilegiado. Eu espero que o povo de Alagoas, o eleitorado de Alagoas, não reeleja Renan. E se ele não for reeleito, ele está frito, que ele cai na primeira instância. Na verdade, tudo isso, todo esse barulhão é contra a Lava Jato. Eles são inimigos da justiça, porque eles são corruptos.